Fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai resolver essa questão 7, tá? Então vamos lá para o enunciado dela, certo? Prove que vale essa desigualdade aí, né? E que vai valer a igualdadezinha aí, se e somente se os x's são múltiplos, né, dos y's, né? A gente tem esse lambdazinho aí multiplicando. Ou então se todos os y's são iguais a zero, tá? Então vamos lá, qual que é a estratégia para a gente resolver esse problema? A gente vai olhar especificamente para essa condiçãozinha aí, xi igual a lambda yi, certo? A gente vai trabalhar em cima disso aí e pensando nisso a gente vai estudar o seguinte polinômio. Ó. A gente vai estudar esse polinômio aqui. Olha só o que aparece aqui nesse pedaço. A gente está nada mais nada menos do que olhando para essa condição e a gente pegou esse termo aqui e passou para o lado esquerdo aqui. Ficou xi menos lambda yi, certo? A gente vai trabalhar exatamente com isso aí. E observe que esse polinômio aqui, ele tem esses termos quadráticos aqui, né? A gente sabe que o número real elevado ao quadrado é sempre maior ou igual que zero. Então, o que a gente sabe é que cada parcela dessa aqui é algo maior ou igual que zero. Sendo assim, como cada parcela é maior ou igual que zero, a gente sabe que o resultado final aí vai ser maior ou igual que zero também, certo? Além disso, como eu falei, a gente vai olhar para isso aqui como uma função quadrática, né? Onde a nossa variável aqui é o lambda, tá? Então, o que é que a gente está tendo aí? A gente está tendo uma função quadrática que é sempre maior ou igual que zero. Então, note que vai acontecer o seguinte. Ou ela vai ser sempre positiva, ou seja, não vai tocar o eixo x aqui. Ou então ela vai tocar o eixo x em um único ponto, né? Vai ter uma única raiz. Porque se ela tiver duas raízes, ela tem uma parte aqui que ela é negativa. E isso não pode acontecer porque a nossa função ela é sempre maior ou igual que zero. Então, sabendo dessa condição aqui, a gente já sabe como é que essa parábola vai se comportar e a gente sabe que condições a gente precisa encontrar no discriminante dessa função quadrática, certo? Então aqui você observa, né, que a gente desenvolveu, né, esse quadrado aqui, tá? Isso aqui é o produto notável lá, certo? E a gente vai separar, né, esses coeficientes aí e trabalhar isso do ponto de vista de função quadrática, tá? Então aqui a gente tem o polinômio dessa forma aqui, tá? Note que a gente só isolou aqui as coisas, certo? Isso aqui é exatamente isso aqui, tá? Tá aqui os x's ao quadrado, os y's ao quadrado, né? Multiplicando o lambda ao quadrado, ó. Tá ok? E os termos mistos aqui, certo? Então tá tudo aí só organizado de uma outra forma, tá ok? Beleza. Então agora a gente vai estudar o discriminante dessa função quadrática. Então vamos lá. A gente sabe que o discriminante ele precisa ser menor ou igual que zero. Por quê? Se o discriminante é zero, a gente vai ter esse caso aqui. Tá tocando só num ponto aqui, tá? O desenho não ficou legal. Pronto. E se for menor do que zero, vai ser esse caso aqui, né? Claro que a gente não vai ter o caso em que a concavidade é para baixo, porque o nosso coeficiente A aqui ele é maior ou igual que zero, certo? Então a concavidade da parábola está para cima, tá? Se for uma parábola, né? Porque a gente pode ter também um caso em que esse coeficiente é zero, e aí não vai ser nenhuma função quadrática, e aí a gente vai encontrar exatamente essa segunda condição aí no final do enunciado, em que todos os y's são iguais a zero, né? Já que a gente tem soma de yi ao quadrado, isso vai ser sempre maior ou igual que zero. E só vai ser zero se os y's forem iguais a zero, que é exatamente essa segunda condição. Então, a gente nem vai focar tanto nessa segunda condição, que ela é meio que óbvia. A gente vai focar mais nessa primeira, tá? Mas, enfim, vamos continuar aqui vendo o que a gente obtém a partir dessa informação, né? De que o discriminante tem que ser menor ou igual que zero, tá? Então, vamos lá. Como esse discriminante é menor ou igual que zero, o que a gente faz? A gente só passa, né, esses termos aqui para o lado de lá e a gente obtém isso aqui, né? Obviamente, note que apesar da gente ter um sinal de menos aqui, certo?
Quando a gente pega esse coeficiente aqui, que vai fazer o papel do b lá na fórmula de Bhaskara, né? Esse menos aí ele vai sumir porque vai ser elevado ao quadrado, né? b ao quadrado menos 4ac. Por isso que vai ficar dessa forma aqui. Note que eu nem considerei esse sinal de menos, tá? E esse 2 aqui elevado ao quadrado vai se transformar em um 4, que aparece aqui. Ele vai acabar cancelando com esse 4 aqui que foi para o outro lado. Tá aqui ele, tá bom? Então, no fim das contas, o que a gente obtém? A gente obtém o seguinte, que a igualdade aí nessa expressão no enunciado do problema, ela vai acontecer se e somente se o determinante é igual a zero. Porque note que a gente obtém exatamente a desigualdade que a gente quer concluir. Tá aí, isso aqui é a desigualdade do enunciado. A gente concluiu ela a partir de um fato que a gente sabe que é sempre verdade. Que fato é esse? O fato de que esse polinômio aqui é sempre maior ou igual que zero. Eu expliquei isso para vocês pelo fato de cada parcela ser um termo elevado ao quadrado, isso vai ser sempre maior ou igual que zero. Isso vai ser sempre verdade e a partir disso a gente concluiu a desigualdade que a gente queria, tá? Então o que a gente vai fazer agora é estudar o caso da igualdade. No caso em que a gente tem um igual aqui, vai ser o caso em que o nosso discriminante é igual a zero. No caso em que o discriminante é igual a zero, é porque existe uma raiz aí nesse negócio, tá? Então, se existe uma raiz nesse negócio, acontece exatamente isso aqui, né? Vai existir um lambda real, de modo que a nossa função quadrática é igual a zero, tá? Ou seja, acontece isso aqui. Mas olha só, aqui a gente tem um somatório de termos quadráticos, ou seja, números reais elevados ao quadrado. Isso vai ser sempre maior ou igual que zero. Mas aqui a gente está com a igualdade, está sendo igual a zero. Então, a nossa conclusão é que cada parcela tem que ser igual a zero. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que o xi é igual a lambda vezes yi para todo i, aí, que é exatamente a condição que a gente queria concluir. Essa outra condição de todos os yi serem iguais a zero vem exatamente daquilo que eu falei para vocês. Se a gente não tiver só um lambda que satisfaz essa equação aqui, se ela valer para todo lambda, o que a gente conclui é que esse coeficiente aqui vai ter que ser igual a zero, porque essa função ela não vai poder ser uma função quadrática, porque ou ela vai ter uma raiz ou não vai ter raiz. Então, ela só vai ter mais de uma raiz se ela não for uma função quadrática, ou seja, esse coeficiente aqui vai ter que ser igual a zero, que é exatamente essa condição aí, tá? Então, isso conclui aqui a solução dessa questão, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like aí e fica de olho aí até o nosso próximo.